Ninguém imaginava que o homem mais poderoso daquela empresa acabaria completamente sozinho, implorando silenciosamente por algo que sempre acreditou poder comprar: lealdade. Naquela manhã chuvosa de segunda-feira, o saguão de mármore da empresa Valente e Rocha parecia mais frio do que de costume. Funcionários passavam apressados, desviando o olhar sempre que ouviam o som firme dos passos de Augusto Valente e quando pelo corredor principal. Dono de uma empresa avaliada em milhões, Augusto era conhecido por duas coisas: sua inteligência brutal para negócios e sua incapacidade quase cruel de tratar pessoas com respeito. Para ele, funcionários eram números. Se um número falhasse, era substituído. Naquele dia, porém, algo diferente estava prestes a acontecer. Na pequena sala de reuniões do terceiro andar, dezenas de funcionários estavam reunidos em silêncio constrangedor. No centro da sala, diante de todos, estava Mariana. Mariana era uma das funcionárias mais discretas da empresa. Trabalhava como auxiliar de limpeza há quase 3 anos. Chegava antes de todos e saía depois de todos. Muitos nem sabiam seu nome, mas todos sabiam que ela era a pessoa que mantinha aquele lugar impecável. Ela segurava um envelope amassado nas mãos. Augusto estava em pé à sua frente, olhando para ela como se estivesse diante de um objeto quebrado. Então você está dizendo que precisa sair mais cedo, outra vez? Perguntou ele, com uma voz fria que ecoou pela sala. Mariana engoliu seco. Meu filho está no hospital, senhor, ele teve uma crise de asma ontem à noite. Eu só preciso sair 2 horas antes hoje. Prometo compensar no fim de semana. Alguns funcionários baixaram o olhar. Aquilo já estava ficando desconfortável. Mas Augusto não parecia interessado em conforto. Ele riu, um riso curto e seco. Hospital? Repetiu ele. Todos aqui têm problemas, Mariana. A diferença é que eles não usam isso como desculpa para trabalhar menos. O rosto dela ficou pálido. Eu nunca faltei, senhor. Eu só. Ele levantou a mão, interrompendo-a. Chega. Augusto virou-se para os outros funcionários. Prestem atenção, todos vocês. Este é exatamente o tipo de comportamento que destrói uma empresa. Mariana sentiu o coração bater tão forte que parecia que todos podiam ouvir. Pessoas que acham que seus problemas pessoais são mais importantes que o trabalho. Alguns funcionários trocaram olhares nervosos. Augusto pegou um papel sobre a mesa. Mariana, você está demitida. O silêncio caiu como um peso na sala. Ela piscou, confusa. Senhor, eu não recebi meu salário do último mês ainda. Augusto soltou um suspiro impaciente. Considere isso uma compensação pelos dias em que você saiu mais cedo. Era mentira. Ela quase nunca saía antes do horário. Os olhos de Mariana se encheram de lágrimas, mas ela não chorou. Ela apenas assentiu lentamente. Entendo. Ela colocou o envelope sobre a mesa, pegou sua pequena bolsa e caminhou em direção à porta. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Antes de sair, ela parou por um segundo. Olhou para Augusto. Não havia raiva em seus olhos, apenas algo que ele não conseguiu identificar. Talvez decepção. Espero que o senhor nunca precise saber como é precisar de ajuda, disse ela calmamente. Então saiu. A porta se fechou. E Augusto simplesmente deu de ombros. Para ele, aquilo não significava nada. Mais uma funcionária substituída. Mais um número apagado. A vida seguiu. 4 meses depois, numa noite escura de sexta-feira, Augusto estava dirigindo seu carro esportivo em alta velocidade por uma estrada molhada. No banco do passageiro, sua namorada Clara discutia com ele pela 3ª vez naquela semana. Você não percebe que trata todo mundo como lixo? Ela disse, irritada. Eu pago bem para que façam o trabalho deles, respondeu Augusto, sem tirar os olhos da estrada. Não é disso que estou falando. A chuva começou a cair mais forte. Os faróis refletiam no asfalto molhado. Você não tem ninguém de verdade ao seu lado, Augusto, disse Clara. Nem amigos. Nem família. Só pessoas que precisam do seu dinheiro. Ele riu. Isso se chama sucesso. Foi exatamente naquele momento que o carro perdeu aderência. Os pneus deslizaram. O volante girou violentamente em suas mãos. Clara gritou. E então? Tudo virou escuridão. Quando Augusto abriu os olhos novamente, o mundo parecia distante. Luzes brancas. Cheiro de hospital. Uma dor profunda atravessava suas costas. Ele tentou se mexer. Não conseguiu. Um médico apareceu ao lado da cama. Senhor Valente, o senhor sofreu um acidente grave. Augusto piscou lentamente. Quanto tempo? 3 dias. O médico hesitou antes de continuar. Houve uma lesão séria na sua coluna. Augusto sentiu o estômago gelar. O que isso significa? O médico respirou fundo. Significa que, provavelmente o senhor não voltará a andar. O silêncio que seguiu parecia infinito. Nos dias seguintes, Augusto descobriu algo ainda mais doloroso que o diagnóstico.
Clara não voltou ao hospital. Ela enviou apenas uma mensagem curta dizendo que não conseguia lidar com aquilo. Seu irmão apareceu uma única vez, apenas para perguntar sobre a situação da empresa. Alguns executivos visitaram por obrigação, e depois desapareceram. As semanas passaram. Quando Augusto finalmente recebeu alta, voltou para sua enorme mansão. Mas a casa que antes parecia símbolo de poder agora parecia um palácio vazio. O som das rodas da cadeira ecoava pelos corredores silenciosos. Funcionários começaram a pedir demissão. Investidores ficaram nervosos. Seu próprio irmão começou a tomar decisões estranhas dentro da empresa. E pela primeira vez em décadas, Augusto percebeu algo assustador. Ele estava sozinho. Completamente sozinho. Certa noite, enquanto tentava alcançar um copo de água sobre a mesa da cozinha, sua mão falhou. O copo caiu no chão. Estilhaços se espalharam pelo piso. Augusto ficou ali, olhando para o chão, incapaz de limpar. Incapaz de levantar. Incapaz de pedir ajuda. O milionário que controlava milhares de funcionários, não conseguia nem pegar um copo. As horas passaram. O silêncio da casa era esmagador. Foi então que alguém bateu na porta. 3 batidas suaves. Augusto franziu a testa. Ele não esperava ninguém. Com dificuldade, moveu a cadeira até o corredor. Quando abriu a porta, seu coração parou por um segundo. Parada ali, sob a luz fraca da varanda, estava Mariana. A mesma mulher que ele havia humilhado meses antes. Ela segurava uma pequena bolsa e parecia hesitante. Os olhos de Augusto se arregalaram. Você? Mariana respirou fundo. Ouvi dizer que o senhor sofreu um acidente. O orgulho de Augusto tentou reagir, mas algo dentro dele já estava quebrado. Eu, não pedi ajuda, murmurou ele. Ela olhou para a cadeira de rodas. Depois para os cacos de vidro visíveis no chão da cozinha. E então disse, com uma calma surpreendente. Eu sei. Ela entrou lentamente na casa. Ajoelhou-se. E começou a limpar os estilhaços do copo quebrado. Sem dizer nada. Augusto ficou observando, incapaz de entender. Depois de tudo que eu fiz, disse ele finalmente, com a voz rouca, por que você voltaria aqui? Mariana parou por um instante. Olhou para ele. E respondeu suavemente. Porque alguém precisa ajudar. Mas o que Augusto ainda não sabia, era que o verdadeiro motivo pelo qual Mariana tinha voltado naquela noite, tinha começado muito antes daquele acidente. E a verdade que ela carregava consigo, tinha o poder de mudar completamente tudo o que ele acreditava sobre aquela demissão, sobre aquela humilhação, e sobre o próprio passado dele. Augusto permaneceu em silêncio por alguns segundos depois daquelas palavras. Algo dentro dele parecia lutar para entender o que estava acontecendo. Durante anos ele acreditou que as pessoas só se aproximavam quando queriam algo em troca. Dinheiro, posição, influência, sempre havia um interesse escondido. Mas Mariana não parecia esperar nada. Ela terminou de recolher os pedaços de vidro com cuidado, colocou tudo em um pequeno saco e limpou o chão com um pano que encontrou na cozinha. Seus movimentos eram tranquilos, quase familiares, como se aquele lugar não fosse estranho para ela. Augusto observava cada gesto. Você não precisava fazer isso, murmurou ele. Mariana colocou o pano sobre a bancada e finalmente se levantou. Eu sei, respondeu com calma. O silêncio voltou a preencher a cozinha enorme. Augusto olhou ao redor da casa. Antes aquele lugar sempre estava cheio de funcionários, convidados, reuniões, festas. Agora tudo parecia vazio demais. Quem te contou sobre o acidente? Perguntou ele, tentando entender. Mariana hesitou por um instante. As notícias se espalham rápido quando se trata de alguém importante. Augusto soltou um pequeno suspiro irónico. Importante, repetiu ele, quase como se a palavra tivesse perdido o significado. Ela percebeu algo diferente na voz dele. Não havia arrogância ali. Apenas cansaço. Mariana caminhou até a geladeira e abriu a porta. O senhor comeu hoje? Augusto ficou em silêncio. A resposta estava óbvia. Ela pegou alguns ingredientes simples e começou a preparar algo no fogão. O som suave da panela aquecendo foi o único barulho naquela cozinha enorme. Augusto a observava com uma mistura de confusão e desconforto. Você não trabalha mais aqui, disse ele depois de alguns minutos. Eu sei. Então por que está agindo como se ainda trabalhasse? Mariana mexeu lentamente o que estava preparando e respondeu sem olhar para trás. Porque alguém precisa cuidar do senhor neste momento. Aquelas palavras atingiram Augusto de uma forma estranha. Durante toda a vida ele havia pago pessoas para fazer exatamente aquilo, mas agora, quando alguém fazia sem cobrar nada, parecia quase impossível aceitar. Alguns minutos depois ela colocou um prato simples na mesa diante dele. Não é nada sofisticado, disse ela. Mas vai ajudar. Augusto olhou para o prato por alguns segundos antes de pegar o garfo. Ele percebeu algo que não sentia havia muito tempo. Fome.
Enquanto comia devagar, Mariana caminhou pela casa observando o ambiente. Havia poeira em algumas superfícies, objetos fora de lugar, documentos espalhados sobre uma mesa no escritório ao lado. Parecia que aquela casa havia parado no tempo desde o acidente. "O senhor tem alguém que vem aqui ajudar?" perguntou ela. "Tinha", respondeu Augusto. "Alguns funcionários." "Tinha?" Ele deu um sorriso amargo. "Depois que perceberam que eu não podia mais controlar tudo, começaram a desaparecer." Mariana não respondeu imediatamente. Ela já tinha visto aquilo antes. Pessoas que permaneciam por perto apenas enquanto havia algo a ganhar. Quando voltou para a cozinha, encontrou Augusto olhando para um ponto vazio na parede. "Seu irmão veio aqui?" perguntou ela com cuidado. Augusto assentiu lentamente. "Uma vez." "E depois?" "Depois ele disse que precisava assumir algumas decisões na empresa." Mariana percebeu algo na forma como ele falou aquilo. Desconfiança. "O senhor confia nele?" Augusto demorou para responder. Eu achava que sim. Ela ficou em silêncio. Alguns segundos depois, Augusto colocou o garfo na mesa. "Mariana, posso-te fazer uma pergunta?" "Claro." Ele a encarou diretamente. "O que aconteceu com você depois que saiu da empresa?" Ela não respondeu imediatamente. Por um momento, seus olhos pareceram carregar o peso daqueles 4 meses. "Não foi fácil", disse por fim. Augusto sentiu um aperto no peito. Ele sabia exatamente porquê. "Eu tentei encontrar outro trabalho", continuou ela. "Mas quando as pessoas descobriam que eu tinha sido demitida daquela empresa, começavam a fazer perguntas." Augusto baixou o olhar. "Algumas portas se fecharam", disse ela com suavidade. "Outras simplesmente nunca se abriram." Ele respirou fundo. "E seu filho?" Mariana hesitou por um instante. "Ele ficou doente por algumas semanas, mas agora está melhor." Augusto sentiu algo estranho dentro de si. Culpa. Uma sensação que ele raramente permitia sentir. "Eu não deveria ter feito aquilo", murmurou ele. Mariana levantou o olhar. "Aquilo quê?" "Te demitido daquele jeito." Ela observou o rosto dele por alguns segundos. Não parecia mais o mesmo homem que estava naquela sala de reuniões meses atrás. "O passado já aconteceu", disse ela calmamente. Mas Augusto não parecia convencido. "Não", disse ele. "Eu lembro do que você disse antes de sair." Ela franziu levemente a testa. "O senhor nunca deveria precisar saber como é, precisar de ajuda", repetiu ele, lembrando das palavras dela. Mariana ficou em silêncio. Augusto respirou fundo e passou a mão pelo rosto, claramente exausto. "Engraçado como a vida funciona", disse ele com um sorriso cansado. "Demorei 4 meses para entender exatamente o que você quis dizer." Ela não respondeu. O relógio na parede marcava quase 10 da noite. Depois de alguns instantes, Mariana começou a recolher o prato vazio. "O senhor precisa descansar", disse ela. "Você vai embora?" Ela olhou para a porta por um momento. "Eu deveria." Augusto sentiu um leve desconforto ao imaginar aquela casa voltando ao silêncio absoluto. "Mas", continuou ela. Ele levantou o olhar. "Eu posso ficar esta noite." Augusto não esperava aquilo. "Não precisa", disse ele automaticamente. Mariana deu um pequeno sorriso. "Eu sei." Ela começou a apagar algumas luzes da casa enquanto organizava o que podia. Havia algo quase reconfortante na presença dela ali, algo que Augusto não sentia havia muito tempo. Mas enquanto Mariana caminhava pelo corredor em direção ao quarto de hóspedes, algo chamou sua atenção. Sobre a mesa do escritório havia vários documentos espalhados. Papéis da empresa. Contratos. Relatórios financeiros. Ela parou por um instante. Algo naqueles documentos parecia errado. Muito errado. E quanto mais ela observava aqueles números, mais começava a perceber que o acidente de Augusto talvez não tivesse sido o único desastre acontecendo naquela história. Mariana ficou parada diante da mesa por alguns segundos, segurando um dos relatórios nas mãos. Ela não era especialista em finanças, mas havia trabalhado naquela empresa tempo suficiente para reconhecer certos padrões. Números que antes pareciam estáveis agora estavam estranhamente diferentes. Algumas assinaturas também chamaram sua atenção. Ela ouviu o som da cadeira de rodas de Augusto se aproximando lentamente pelo corredor. "Encontrou algo interessante?" perguntou ele, com curiosidade. Mariana virou o documento na direção dele. "O senhor viu isso?" Augusto pegou o papel e ajustou os óculos. Seus olhos começaram a percorrer as linhas com mais atenção. Primeiro veio a confusão. Depois, a tensão. "Isso não está certo", murmurou ele. Mariana percebeu a mudança imediata em sua expressão. "O que há de errado?" Augusto virou mais algumas páginas, o olhar ficando cada vez mais pesado. "Esses números", disse ele lentamente, "são de um dos nossos principais contratos internacionais." E? Ele apontou para uma linha específica. O valor original era quase o dobro disso.
Mariana franziu a testa. Talvez seja uma revisão? Augusto balançou a cabeça. Não sem minha autorização. Ele continuou folheando os documentos espalhados sobre a mesa. Havia transferências, autorizações, mudanças administrativas feitas nas últimas semanas. Quem assinou isso? Perguntou Mariana. Augusto ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Meu irmão. A palavra pareceu pesar no ar. Mariana se lembrou do que ele havia dito mais cedo, que o irmão tinha começado a tomar decisões dentro da empresa. O senhor não aprovou nada disso? Perguntou ela. Não. Ele largou os papéis sobre a mesa, claramente perturbado. Enquanto eu estava no hospital, alguém começou a mover dinheiro. Mariana observou o rosto dele com atenção. Aquilo parecia atingir Augusto de uma forma ainda mais profunda do que o acidente. Talvez exista uma explicação, disse ela com cautela. Augusto soltou um riso curto. Existe sim. Ele olhou novamente para os documentos. Ganância. O silêncio tomou conta do escritório. Por alguns instantes, nenhum dos dois falou nada. Mariana então percebeu algo. Esses papéis estavam aqui o tempo todo? Sim. E o senhor ainda não tinha visto? Augusto desviou o olhar. Eu não consigo mais acessar todos os sistemas da empresa. Meu irmão assumiu a maior parte das decisões, oficialmente para me ajudar. A palavra ajudar soou amarga. Mariana voltou a olhar para os números. Mesmo sem entender completamente o sistema financeiro da empresa, algo era evidente. Havia dinheiro desaparecendo. Muito dinheiro. Ela colocou os documentos de volta sobre a mesa. O senhor precisa verificar isso com calma amanhã. Augusto ficou olhando para os papéis como se estivesse vendo um inimigo invisível. Talvez já seja tarde. Mariana percebeu a exaustão na voz dele. Não diga isso. Ele respirou fundo. Minha empresa sempre foi baseada em controle. Eu sabia exatamente o que cada pessoa estava fazendo, cada decisão, cada contrato. Ele passou a mão pelos cabelos, frustrado. Agora eu mal consigo sair da cama sozinho. Aquelas palavras carregavam uma mistura de vergonha e revolta. Mariana permaneceu em silêncio por um momento antes de falar. O senhor ainda tem algo que ninguém pode tirar. Augusto levantou o olhar. O quê? Sua experiência. Ele pareceu pensar naquilo. Experiência não vale muito quando você não tem mais poder. Vale sim, respondeu ela. Porque quem está cometendo erros eventualmente deixa pistas. Augusto olhou novamente para os documentos sobre a mesa. Talvez ela tivesse razão. Depois de alguns segundos, Mariana começou a organizar os papéis em pequenas pilhas. O que está fazendo? Perguntou ele. Tentando entender a situação. Você não precisa se envolver nisso. Ela deu um pequeno sorriso. Eu sei. Augusto percebeu algo curioso naquele momento. Durante anos ele havia cercado a si mesmo de executivos altamente pagos, advogados caros, consultores estratégicos. Mas naquele momento, a única pessoa que parecia realmente disposta a ajudá-lo era a mulher que ele havia expulsado da empresa meses antes. A ironia era quase cruel. Mariana, disse ele de repente. Ela levantou o olhar. Sim? Por que você voltou mesmo? Ela demorou um pouco para responder. Eu já disse. Porque alguém precisava ajudar. Sim. Augusto observou o rosto dela com atenção. Não foi só por isso. Ela permaneceu em silêncio. Por um momento, parecia estar decidindo se deveria ou não continuar aquela conversa. Existe outra razão, disse ele. Mariana respirou fundo. Talvez. Augusto inclinou a cabeça levemente. Qual? Ela olhou pela janela escura do escritório. A chuva havia parado, deixando apenas o reflexo das luzes da rua no vidro. Algumas histórias não terminam quando as pessoas pensam que terminaram. Augusto franziu a testa. O que isso significa? Ela voltou a olhar para ele. Significa que existem coisas que o senhor não sabe. Augusto sentiu uma leve tensão no ar. Sobre o quê? Mariana não respondeu imediatamente. Ela caminhou lentamente até a mesa e pegou um dos documentos que estavam ali. Mas em vez de apontar para os números, ela olhou diretamente para Augusto. O senhor se lembra do dia em que me demitiu? Ele suspirou. Como eu poderia esquecer? Naquele dia, eu não estava apenas preocupada com meu filho. Augusto franziu a testa. Então com o que mais? Mariana hesitou por alguns segundos. Parecia que estava escolhendo cada palavra com extremo cuidado. Eu estava tentando proteger algo. O coração de Augusto acelerou levemente. Proteger o quê? Ela colocou o documento novamente sobre a mesa. Alguém. O silêncio que seguiu foi pesado. Augusto sentiu um estranho pressentimento se formar. Quem? Mariana manteve os olhos fixos nele. E quando finalmente falou, sua voz era quase um sussurro. O senhor. Augusto ficou completamente imóvel na cadeira de rodas. Por um momento, parecia que ele nem havia ouvido direito. Oh?
Mariana assentiu lentamente. Sim. A mente de Augusto começou a correr tentando encontrar algum sentido naquilo. Isso não faz sentido, disse ele. Eu sei que parece estranho. Por que você precisaria me proteger? Ela respirou fundo. Porque naquele dia, eu descobri algo dentro da empresa. Augusto sentiu o ar ficar mais pesado no peito. Algo perigoso. Ele olhou novamente para os documentos espalhados pela mesa. Os mesmos documentos que agora mostravam dinheiro desaparecendo. Seu irmão tomando decisões. Contratos sendo alterados. E então uma pergunta começou a surgir lentamente em sua mente. Uma pergunta que ele nunca imaginou fazer. Mariana, disse ele com a voz baixa, o meu acidente. Ele não conseguiu terminar a frase. Mas ela entendeu exatamente o que ele estava tentando perguntar. Mariana não respondeu imediatamente. Ela manteve os olhos fixos em Augusto por alguns segundos, como se estivesse avaliando se aquele era realmente o momento certo para dizer o que sabia. A pergunta dele ainda parecia parar no ar, pesada e desconfortável. Augusto sentiu um aperto no peito. Você acha que não foi apenas um acidente? Perguntou ele finalmente, a voz mais baixa do que antes. Mariana desviou o olhar por um instante e caminhou até a janela do escritório. A rua estava silenciosa, iluminada apenas pelos postes amarelos que refletiam no asfalto ainda molhado. Eu não tenho provas, disse ela com cuidado. Augusto franziu a testa. Mas você suspeita de algo. Ela respirou fundo. No dia em que o senhor me demitiu, eu estava limpando uma das salas de reunião do último andar. Augusto tentou lembrar daquele dia. Para ele, tudo parecia agora distante e confuso. A sala estava vazia, continuou Mariana. Ou pelo menos eu pensei que estava. Ela voltou lentamente em direção à mesa. Enquanto eu organizava as cadeiras, ouvi vozes no corredor. Era o seu irmão, e um dos diretores financeiros da empresa. Augusto ficou imóvel. Eles não perceberam que eu estava dentro da sala. E o que estavam dizendo? Perguntou ele. Mariana hesitou. Falavam sobre uma transferência de dinheiro, uma muito grande. Augusto sentiu o estômago apertar. Quanto? Milhões. O silêncio caiu novamente no escritório. Augusto olhou para os documentos espalhados à sua frente. Agora cada número parecia carregar um peso diferente. Continue, disse ele. Mariana cruzou os braços levemente, tentando lembrar com precisão. Seu irmão disse algo que me deixou inquieta. O quê? Ele disse que tudo ficaria mais fácil, se o senhor parasse de interferir em certas decisões. Augusto soltou um riso seco. Ele sempre disse isso. Mas depois ele falou outra coisa. Augusto levantou os olhos lentamente. O quê? Mariana engoliu em seco antes de responder. Que em breve o senhor não seria mais um problema. O ar no escritório pareceu ficar mais pesado. Augusto ficou completamente em silêncio. Seu coração batia mais rápido agora. Você tem certeza do que ouviu? Perguntou ele. Tenho. Ele passou a mão pelo rosto, tentando organizar os pensamentos. Isso pode significar muitas coisas, disse ele, tentando parecer racional. Eu sei. Talvez ele estivesse falando de assumir o controle da empresa, nada mais. Mariana não respondeu. Ela apenas olhou para os documentos novamente. Depois disso, continuou ela, eu comecei a prestar mais atenção. Augusto inclinou levemente a cabeça. E o que mais você viu? Algumas semanas antes de eu ser demitida, havia homens estranhos entrando no prédio à noite. Investidores? Não pareciam. Como assim? Eles nunca passavam pela recepção principal. Entravam pela garagem, e sempre iam direto para o andar da diretoria. Augusto franziu a testa. Segurança não registrou isso? Eu não sei. Ela deu de ombros levemente. Pessoas como eu normalmente não fazem perguntas. Augusto sentiu algo crescer dentro dele. Não era apenas preocupação. Era uma sensação fria de desconfiança. E por que você não contou isso para mim antes? Mariana soltou um pequeno suspiro. Eu tentei. Ele levantou o olhar rapidamente. Quando? No dia em que pedi para sair mais cedo. Augusto ficou completamente imóvel. De repente, aquela cena voltou à mente dele com clareza brutal. A sala cheia de funcionários. O pedido dela. A pressa dele em encerrar a conversa. Você estava tentando me avisar? Perguntou ele lentamente. Mariana assentiu. Mas o senhor não quis ouvir. As palavras não foram ditas com acusação, apenas com uma calma triste. Augusto fechou os olhos por um instante. A memória daquele momento agora parecia ainda mais amarga. Então eu te demiti, exatamente quando você estava tentando me alertar. Sim. O silêncio voltou a dominar o escritório. Durante anos Augusto se orgulhou de sua capacidade de prever riscos nos negócios. Ele sempre dizia que nenhum detalhe escapava de sua atenção. Mas naquele dia, ele havia ignorado a única pessoa que poderia ter evitado tudo. Depois de alguns segundos ele abriu os olhos novamente.
Você acredita que meu irmão está roubando a empresa? Eu acho que algo muito errado está acontecendo. Augusto olhou novamente para os documentos. Quanto mais ele analisava, mais os números confirmavam aquilo. Se isso for verdade, murmurou ele. Ele não terminou a frase. Mariana percebeu que ele estava pensando em algo maior. O senhor acha que ele teria coragem de ir tão longe? Perguntou ela. Augusto ficou em silêncio por um longo momento. Dinheiro muda as pessoas, disse ele finalmente. Mariana observou o rosto dele. Às vezes revela quem elas realmente são. Augusto soltou um suspiro pesado. Durante anos eu achei que minha maior fraqueza era confiar pouco nas pessoas. Ele olhou diretamente para Mariana. Agora estou começando a perceber que talvez eu tenha confiado na pessoa errada. Ela não respondeu. Em vez disso, começou a organizar novamente os documentos na mesa. Precisamos entender exatamente o que está acontecendo. Augusto levantou uma sobrancelha. Nós? Mariana deu um pequeno sorriso. Se o senhor quiser minha ajuda. Ele a encarou por alguns segundos. A situação era quase absurda. O milionário poderoso, dependendo da ajuda da antiga funcionária que ele havia humilhado. Mas naquele momento, Augusto sabia que não tinha muitas opções. Eu aceito, disse ele finalmente. Mariana assentiu. Então precisamos começar com algo simples. O quê? Ela apontou para os relatórios financeiros. Descobrir para onde esse dinheiro está indo. Augusto pegou um dos documentos e começou a analisá-lo com mais atenção. Enquanto fazia isso, Mariana caminhou até a janela novamente. Algo dentro dela ainda parecia inquieto. Porque no fundo, ela tinha a sensação de que aquilo era apenas o começo. Se o irmão de Augusto realmente estava envolvido em algo tão grande quanto parecia, então a queda da empresa poderia ser muito maior do que qualquer um deles imaginava. E talvez o acidente naquela estrada chuvosa não tivesse sido apenas azar. Talvez tivesse sido o primeiro passo de um plano muito mais perigoso. Augusto ficou olhando para aqueles documentos como se estivesse tentando enxergar além dos números. Pela primeira vez em muitos anos, ele não se sentia no controle da própria vida. Tudo o que ele havia construído, sua empresa, sua reputação, seu poder, parecia agora frágil, como vidro prestes a se quebrar. Mas algo dentro dele ainda não estava pronto para desistir. Ele levantou o olhar para Mariana. Se meu irmão realmente está por trás disso, então ele acredita que eu não posso mais reagir. Mariana cruzou os braços levemente. A maioria das pessoas pensa assim quando vê alguém cair. Augusto soltou um pequeno sorriso cansado. Talvez seja a primeira vez que alguém me subestima. Ela percebeu algo diferente na expressão dele. Aquela arrogância antiga não estava mais ali. Em vez disso, havia determinação e uma certa humildade que ele nunca demonstrara antes. Então vamos descobrir a verdade, disse ele. Durante as semanas seguintes, algo inesperado começou a acontecer dentro daquela casa silenciosa. Todas as noites, Mariana ajudava Augusto a revisar relatórios, contratos e registros antigos da empresa. Ele ainda possuía acesso a alguns arquivos privados que seu irmão aparentemente não sabia que existiam. Aos poucos, peça por peça, o quebra-cabeça começou a se formar. Transferências escondidas. Empresas fantasmas. Contratos alterados discretamente. E no centro de tudo, o nome de seu irmão. Quando finalmente reuniram provas suficientes, Augusto sentiu algo difícil de explicar. Não era apenas raiva. Era uma tristeza profunda por perceber que alguém da própria família havia planejado algo tão cruel. Ele tentou roubar tudo, murmurou Augusto certa noite. Mariana o observou em silêncio. E talvez tenha tentado algo pior. Augusto respirou fundo. Mas desta vez ele não reagiu com desespero. Em vez disso, começou a agir. Com a ajuda de um antigo advogado de confiança, um dos poucos que ainda respeitavam Augusto, eles apresentaram todas as provas ao conselho da empresa. A reunião foi tensa, cheia de acusações e olhares desconfiados. O irmão de Augusto tentou negar tudo. Tentou dizer que o acidente havia deixado Augusto confuso. Tentou convencer todos de que o verdadeiro problema era a saúde dele. Mas os documentos não mentiam. As transferências ilegais estavam registradas. As assinaturas falsas estavam lá. Os contratos manipulados estavam diante de todos. Quando a verdade finalmente veio à tona, o silêncio na sala foi esmagador. Pela primeira vez em muitos anos, Augusto não precisou levantar a voz. A verdade falou por ele. O conselho votou quase imediatamente. Seu irmão foi removido da empresa. Semanas depois, as autoridades começaram a investigar o esquema financeiro que ele havia criado. Quando Augusto voltou para casa naquele dia, parecia diferente. Mais leve. Mas também mais pensativo. Mariana estava na cozinha preparando café quando ele entrou. Acabou, disse ele. Ela virou lentamente. Acabou? Augusto assentiu. A empresa está segura novamente. Mariana sorriu discretamente.
Mas Augusto não parecia tão feliz quanto ela esperava. Ele ficou em silêncio por alguns segundos antes de falar novamente. Engraçado, disse ele. O quê? Passei metade da minha vida lutando para construir tudo aquilo, e agora percebo que quase perdi algo muito mais importante. Mariana inclinou a cabeça levemente. O quê? Ele olhou diretamente para ela. As pessoas. Aquela palavra parecia simples, mas carregava um peso enorme. Augusto se aproximou lentamente com a cadeira de rodas. Durante anos eu achei que dinheiro resolvia tudo. Ele respirou fundo. Mas quando perdi a capacidade de andar, percebi que também tinha perdido algo pior. O quê? A confiança das pessoas. Mariana permaneceu em silêncio. Augusto então disse algo que nunca imaginou dizer em toda a sua vida. Eu preciso pedir desculpas. Ela o observou com calma. Não apenas para você, continuou ele. Mas para muitas pessoas que eu tratei como se fossem descartáveis. Mariana sorriu suavemente. Reconhecer isso já é um começo. Augusto ficou olhando para as mãos por um momento. Você salvou mais do que minha empresa. Ela franziu levemente a testa. Salvou? Minha dignidade. O silêncio que seguiu não era desconfortável. Era tranquilo. Dias depois, algo surpreendente aconteceu dentro da empresa Valente e Rocha. Augusto anunciou mudanças profundas. Funcionários que antes eram ignorados passaram a ser ouvidos. Políticas injustas foram removidas. E pela primeira vez na história da empresa, trabalhadores de todos os níveis foram convidados a participar de decisões importantes. Mas a maior surpresa aconteceu numa manhã de segunda-feira. No mesmo prédio onde meses antes uma funcionária havia sido humilhada diante de todos. Augusto reuniu toda a equipe novamente. A sala estava cheia. Mas desta vez, o clima era diferente. Augusto parou diante de todos, respirou fundo e disse algo que ninguém esperava ouvir. Meses atrás, eu cometi um erro grave. Ele olhou ao redor da sala. Eu demiti alguém injustamente. Alguns funcionários trocaram olhares curiosos. Então ele virou a cadeira de rodas em direção à porta. Mariana entrou lentamente na sala. Hoje eu gostaria de corrigir aquele erro. O silêncio era absoluto. Mariana não apenas está sendo oficialmente reintegrada à empresa. Ele fez uma pequena pausa. Como também aceitou assumir uma nova posição no Departamento de Relações Humanas. Algumas pessoas começaram a aplaudir. Outras sorriram emocionadas. Mas o que realmente marcou aquele momento não foi o cargo, nem os aplausos. Foi a expressão de Augusto. Porque pela primeira vez, o homem que antes governava através do medo parecia genuinamente humilde. Mais tarde, enquanto o prédio voltava à rotina normal, Augusto observava o movimento pela janela de seu escritório. Mariana entrou na sala. Parece diferente agora, disse ela. Augusto assentiu. É porque eu finalmente entendi algo importante. O quê? Ele sorriu levemente. Que às vezes a pessoa que você derruba, pode ser exatamente aquela que um dia vai te levantar. Mariana ficou em silêncio por um instante. Então respondeu com calma. E às vezes, cair é a única maneira de aprender a enxergar as pessoas de verdade. Augusto olhou novamente para o movimento da empresa lá embaixo. Funcionários conversavam, riam, trabalhavam. E pela primeira vez em muitos anos. Ele não viu números. Ele viu pessoas.